sejam bem-vindos a mais um Café com Fé. Eu queria dizer para vocês que nós temos a finalidade deste encontro de trazer um despertamento espiritual e também de termos um tempo para nós orarmos sobre temas e assuntos que estão no nosso dia a dia, nas rodas, nas conversas, porque nosso objetivo aqui é entender como que política e espiritualidade caminham, se juntam, se separados, como é que a igreja, participa na vida política, o que é a política, o que é a espiritualidade. Às vezes uma compreensão melhor também destas coisas nos ajuda a pensar e entender. Por isso, uma regra hoje, nós não estamos aqui para falar de partido político. Antes de nós começarmos aqui nossa conversa, nós vamos soltar um vídeo. Bem-vindos ao Política Sem Mistérios. Nós precisamos da política e é a política que muda os destinos de uma nação e de um país. É importante que as pessoas tenham esse discernimento. A política é um termo derivado do grego e ela fala do relacionamento das pessoas. Não é uma coisa só partidária, só das eleições. Quando você em casa se relaciona com sua família, no seu trabalho se relaciona com seus colegas, na cervejinha, no futebol, no seu cotidiano, você está fazendo política. Por isso, é importante que a gente compreenda bem o que significa esse termo que é fundamental na nossa vida e pode ter certeza, fundamental para o nosso futuro. Milton Montim. Milton Montim foi deputado federal aqui no estado de São Paulo, se eu não estiver aqui errado, por 4 mandatos. E ele está explicando para nós um pouquinho o que é então a política, E eu queria dizer assim, um grande, talvez, desafio para nós, brasileiros, é que nós, brasileiros, não demonstramos grande interesse pela política, por aquilo que envolve a política. Embora eu diria que me parece que nesses, talvez, 3, 5 últimos anos, está havendo uma pequena mudança. Eu acredito que as redes sociais têm contribuído, parece que para uma maior participação da população com relação à política. E parece que isso vem mudando aos poucos. Mas foi feita uma pesquisa baseada na última eleição que nós tivemos, que foi para presidente, dizendo assim, pesquisas apontam que 26% hoje dos brasileiros não têm interesse em eleições ou nas eleições. Dia 15 de março, agora recente, nós tivemos aí uma manifestação aí no Brasil, aqui em São Paulo, e eu sei que membros da nossa igreja estiveram lá presentes, com relação ao repúdio, à corrupção. Por isso que eu digo que parece que está devagar havendo uma mudança, uma conscientização política diferente, por isso que nós queríamos tratar um pouquinho desse assunto. Nós vimos através do Milton que o termo política é derivado da palavra grega, é a palavra politeia, que vem de polis. Polis é cidade, Para o grego antigo, política estava ligado com boa administração da cidade. E espiritualidade, porque nós estamos falando de política versus espiritualidade. Então, política, nós deveríamos pensar que está considerada essa questão da administração da cidade. Uma boa administração no sentido grego antigo. E espiritualidade? Espiritualidade é algo que está acima da experiência religiosa. Por quê? Todas as pessoas, queira ou não, tenha consciência ou não, elas são envolvidas com espiritualidade, porque o ser humano é espírito, Uma das essências da vida da pessoa é espírito. Então, sem a gente pensar, a espiritualidade ela está muito acima da própria religião. Ela é uma realidade da nossa natureza humana.
considerando aonde estamos. Hoje, nós vamos falar aqui, pensar em espiritualidade a partir do conceito cristão. Tá? Então, claro, nós não vamos abordar de uma outra perspectiva religiosa. Nós vamos pensar em política e espiritualidade e nós vamos conversar a partir do conceito cristão. Isto é, de pessoas que vivem uma espiritualidade dirigida pela ética do reino de Deus. Diante disso, então nós vamos lançar aqui a nossa primeira pergunta e eu vou abrir para que vocês possam então, estar colocando o que vocês pensam e acham. Mateus capítulo 22, verso 21. Jesus, ele faz uma citação a respeito do Estado. Ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que será que Jesus está querendo mostrar? Porque Estado, igreja ou espiritualidade andam junto ou não? Nós queremos pensar um pouco disso a partir desta palavra de Jesus. Nós vamos pensar a respeito disso. O Estado que nós estamos chama-se Estado laico, Brasil. Vocês sabem o que significa o Estado laico? O Estado laico que não existe uma religião oficial no Estado, né? A consciência religiosa, ela é de forma individual, tá? Então nós também temos que considerar isso quando nós estamos aqui tratando de política e espiritualidade a partir da nossa ética cristã. Pois bem, então eu vou começar aqui e vou jogar a peteca já aqui para o Elias, baseado no que Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que nós vemos isso? Política, e César é o quê? O representante do Estado. Deus, o representante da igreja, né? Estado. Como é que nós vemos isso aí? Bom dia a todos. Primeiro, o contexto em que Jesus ele fala essas palavras, né? Os fariseus, eles estavam sempre tentando colocar Jesus à prova. Jesus, ele era o possível Messias, né? Ele é o Messias, mas para o judeu ele era o possível candidato a Messias. Então, ele era o tempo todo colocado à prova para ver se de fato ele era o Messias ou simplesmente de uma maneira talvez dele cair e falar: ó, tá vendo? Ele é um impostor. Nessa, os fariseus, eles chegaram e foram junto com herodianos fazer a pergunta para Jesus acerca de se era certo ou não pagar os impostos. Os herodianos é do partido do Herodes, então era o governo. Então os fariseus dessa vez eles não foram sozinhos, eles levaram gente do governo junto com eles para colocar Jesus à prova. E aí falou: se convém pagar os impostos. Na resposta de Jesus, ele pega a moeda e mostra o rosto de César e diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, voltando um pouquinho, só para fazer mais sentido ainda a resposta de Jesus. No Velho Testamento, o governo, mesmo sendo monarca, havendo o rei Davi, rei Saul, Salomão e outros reis, todos tinham que estar submetidos a Deus. Então era uma teocracia. Ao mesmo tempo que havia um rei, aquele rei não podia tomar todas as suas decisões de consciência própria. Ele tinha que estar com a sua consciência submetida a Deus. Por isso que também havia atividade dos profetas. O que está em jogo nessa fala de Jesus é justamente o seguinte: Roma, eles são impostores, porque eles não fazem parte da teocracia que está ligada ao povo de Israel, ou não? É lícito, o governo de Roma é lícito. Então, a pergunta é a respeito de uma continuidade. Se o governo de Israel é o verdadeiro governo legítimo, se tem que haver o Messias, ele vai tomar o poder e é ele que tem que ser o rei. Então Roma,
está usurpando o governo de Deus, ou o governo de Roma é legítimo? É isso que está sendo colocado à prova. E Jesus, ele vai propor uma mudança entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando ele fala, dê a César o que é de César, lembrando que César não é um nome de uma pessoa, mas é um nome de uma autoridade, é um cargo. Jesus está querendo dizer o seguinte, que é legítimo o governo de Roma. Então ele está dizendo que sim, é legítimo. Então ele reconhece a esfera política de Roma, né? Então dê a César o que há de César. E aí você vai ter outros textos que vai falar que você deve pagar impostos, né? Que você tem que ser um bom cidadão, que vai ser puxado talvez provavelmente mais para frente. Então Jesus, ele deixa legítimo a esfera política de Roma, né? E ele faz de uma maneira que ele consegue passar na prova, né? E aí ele fala, só que tem um detalhe, porque é um caminho de duas vias, porque você dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, significa que você, qualquer pessoa, não é só a igreja não, tem dever tanto para o governo, né? Você tem que cumprir tanto coisas pertinentes ao governo, como pagar impostos, ser um bom cidadão, mas você também tem que prestar contas a Deus, como igreja, mas a nação, as pessoas que não são cristãs, também tem que dar a César o que é de César por direito, mas também tem que dar a Deus o que é de Deus por direito. E significa que todas as pessoas um dia irão prestar contas a Deus. Espero que eu tenha sido claro e não confuso. Então, se nós temos diante do que Elias colocou, Estado e igreja, César e Deus, Estado e igreja. Os dois, o Elias colocou, são legítimos. São duas autoridades governamentais legítimas. E elas se contrapõem, elas trabalham juntas. Eu sirvo aos dois ao mesmo tempo ou não? A quem eu sirvo? A frase dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu acredito que Jesus naquele momento reconheceu, que nem o pastor falou, o governo, e que um não vive sem o outro, né? Ele reconheceu o governo, ele teve um ato político e não deixando a espiritualidade de lado, não deixando em nenhum momento que se fique claro que um não vive sem o outro, e você tem que dar parte que cabe a cada um, ou através da mão de obra, ou através de dinheiro. Ele deixou claro que não dá para viver um sem o outro, né? Um depende do outro para viver. Ângela. Eu penso que é impossível servir a Deus sem servir o Estado, porque se nós precisamos pagar os nossos impostos, se eu preciso agir com cidadania, né? Para eu servir o Estado ao mesmo tempo, eu só vou conseguir se eu entender o que Deus deseja de mim como pessoa, né? Eu tenho tido muita dificuldade nesse sentido, e até com relação ao meu trabalho, porque eu trabalho numa prefeitura e eu não concordo com muitas coisas, né? Mas até num culto do pastor Daniel recentemente, eu compreendi aquilo que está na Bíblia e que eu já li muitas vezes, né? Que nós precisamos orar pelas autoridades, que elas foram colocadas por Deus, né? E que eu tenho que praticar cidadania e que eu tenho que servir a Deus como cidadã.
Não tem como separar as coisas. Eu sentindo aquilo dentro de mim, assim, puxa, eu sei que meu dinheiro vai ser mal usado e tudo mais, né? Mas eu também sou dizimista, também sou ofertante e faço isso com alegria. Então eu acho que é aquela luta normal que existe dentro de nós, né? De ver certas coisas não concordar, mas a gente precisa lembrar daquilo que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus e que é o que pode trazer equilíbrio para a gente. Ou seja, existe uma autoridade. Eu não posso querer lá chutar a porta de um gabinete dessa autoridade. Eu não posso querer que essa pessoa morra por causa dos princípios bíblicos, porque senão não vai ter tolerância, não vai ter equilíbrio e não vai existir a sociedade. Jussara, Marta. De uma forma separada, porque nós fazemos parte, dado as legislações e as decisões políticas, causam um impacto muito, assim, direto nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, né? E aí a gente vai falar mais tarde, eu acho, deixa para mais tarde, essas questões todas que a gente vê polêmicas aí, né? Da questão do casamento homossexual, da constituição de um novo modelo familiar, dessas cartilhas novas que estão ensinando os nossos filhos. Então, assim, é a política, a igreja, que tem um papel na política e na sociedade, as famílias, e nós, como servos do Senhor, temos que fazer parte, temos que respeitar e temos que colocar ali a nossa opinião, né, os nossos valores. Então eu acredito que está junto, não tem como não. Assunção. Bom dia. Eu vejo, né, que Deus, quando fez o homem, está lá escrito no Salmo 8, e no Salmo e em Hebreus também, Hebreus 2, se não me engano, está escrito lá, que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, e que ele dominasse sobre todas as coisas na terra, não sobre o homem. O homem tem que andar lado a lado. Tanto é que ele fez a mulher como parte do homem, né? Para que os dois andassem juntos. Só que foi muito desvirtuada essa situação. E o homem começou a dominar sobre o homem, que é o que nós temos hoje. Aí Jesus colocou, da maneira que o Elias explicou, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então o homem tem que separar realmente aquilo que é do mundo daquilo que é de Deus. Mas não é uma separação que você possa identificar, é uma linha muito tênue, uma linha que se você vacilar, você cai para o outro lado. Por quê? Porque os dois têm que andar juntos. Tanto o governo como aquilo que você faz na presença de Deus. Porque se você for fazer só aquilo que o governo realmente ele manda a gente fazer, ou que a gente tem na cabeça, porque nós somos seres humanos e nós temos, cada um tem uma percepção diferente do outro e quer fazer a coisa da sua maneira. Ou seja, nós somos dominadores e a gente quer dominar sobre as pessoas. E assim são os políticos. Eles são criados já desde a infância a saber dominar sobre nós, sobre aquelas pessoas que estão um pouco abaixo. E esse domínio acaba fazendo um mal para a sociedade. Como falou a menina ali, negócio de impostos. Realmente, imposto é uma coisa que realmente nós pagamos desde o princípio. E não vamos deixar de pagar nunca. Porque, na minha concepção, isso é meu. Você paga o imposto para que o imposto gere emprego para pessoas que têm necessidade. Eu lembro de não sei se foi Churchill ou se foi o outro francês lá, o Churchill é inglês, o francês eu não lembro o nome agora, que ele falou, o governo
tem que pegar, mandar o cara abrir poço e vir um outro empregado do governo e tapar aquele poço, para que todos tenham sua recompensa para ter salário. Eu lembro bem dessa frase. E isso quer dizer o quê? O governo tem que pegar um imposto para criar empregos para a população. Só que muitas vezes esse dinheiro não chega na população. Não chega no ser humano que tem necessidade. Por quê? Porque alguns dominadores tiram esse dinheiro. Então é nessa hora que a gente tem que realmente essas manifestações que estão tendo são coisas boas, mas também são coisas ruins. Porque geralmente essas manifestações são controladas por políticos que estão por trás e que não aparecem. Na verdade, o que eles querem é manipular o povo, para saber aquilo que vai de encontro à vontade do povo. E quando eles veem qual é a vontade do povo, eles fazem o contrário. Como aconteceu, no dia 15 teve a manifestação, e no dia 17 eles votaram um aumento de 3 vezes mais no valor para a eleição dos partidos políticos. O que quer dizer isso? Eles, na verdade, veem o que é que o povo quer e, através daquilo, eles usam contra o povo. Amém? O Brasil é um país democrático, onde democracia se traz a ideia do governo do povo. Foi citada já pela Ângela, você sabe, também colocou ali, a questão de Romanos 13. Está escrito que toda autoridade foi instituída por Deus. Elas falaram baseado nessa ideia, pelo que eu entendi. Nós somos um governo democrático, toda autoridade foi instituída por Deus. O que nós, igreja, devemos nos portar nisso? Só para relembrar aqui algo, eu me lembro, eu não vivi toda a ditadura, né? Porque eu sou muito jovem. Mas pela história, pelo que eu já li, pelo que já ouvi de pastores, colegas, a igreja, ela leu e sempre entendeu Romanos 13 da forma então que ela deveria estar submissa à autoridade, ao governo, ao Estado, que fosse, né, na época, ditadura, militares, e que não poderia se levantar, e foi sendo isso passado de geração, depois da nossa geração, a minha geração, a geração futura, de que nós tínhamos que estar respeitando, porque toda a autoridade foi colocada por Deus. Então, se eu me levanto contra a autoridade que foi colocada por Deus, eu sou rebelde. Se ela foi colocada por Deus, trazia sempre essa ideia. Essa é realmente uma ideia correta? Isto é, toda autoridade foi instituída por Deus, eu devo me submeter a qualquer autoridade que está exercendo o poder, porque então ela foi instituída, colocada por Deus. E eu quero só lembrar que a igreja, durante, pelo que eu ouvi, então é isso que eu ia falar, na história, ela foi submissa, né? Ela se silenciou, mesmo sabendo que a autoridade matava pessoas inocentes, mesmo sabendo que a autoridade, né, não cuidava do povo como deveria. Afinal de contas, a autoridade foi instituída por Deus. É assim que a igreja deve se submeter então, ao Estado. Nós devemos pensar e refletir sobre isso. Tá? E eu quero também ouvir vocês a respeito disso. Eu ia falar sobre uma outra polêmica, mas até o que você falou, eu penso que esse texto de Mateus, ele fala principalmente a questão do pagamento. E a questão do pagamento aí tem a ver com a imposição, como o irmão falou lá, a questão do imposto, né? Uma coisa que usar imposto. A gente deve pensar que não é agradável se pagar imposto. E aqui Jesus deu a intenção, como o pastor falou, no coração deles, de pegá-lo, né? Pegadinha. E Jesus não só passou na prova, mas passou com louvor, né? E muitas vezes a gente fica pensando nesse texto de Romanos, e ontem eu estava refletindo sobre o acidente aéreo que teve, que matou 150 pessoas, e umas pessoas que entravam no Quênia,
mataram 147 cristãos. Não sei se todos ficaram sabendo. Toda a mídia fala sobre o avião que caiu, 150 pessoas. Mas praticamente nenhuma notícia sobre a questão dessa chacina que aconteceu com os cristãos. Separaram lá e mataram. Então, é bem relevante pensar sobre essa questão de toda autoridade realmente colocada por Deus e até que ponto a gente tem que se submeter, ou ser submisso, ou ficar calado, né? Porque Jesus deu exemplo que muitas vezes ele não ficou calado, né? Quando faziam lá no templo uma feira, ele chegou lá e colocou ordem na casa, digamos assim, chicoteou. E qual é o nosso desafio como cristão? A gente ficar calado nesse mundo ou a gente se posicionar? Ou a gente tem que se posicionar com vários temas que a irmã falou aqui, que estão agora sendo relevantes para a nossa sociedade. Então, quando foi lançada a pergunta, eu estava entendendo mais essa exigência, porque eu acho que tem essa questão do posicionamento. Igreja e Estado são uma coisa criada na nossa sociedade moderna. Lá na época do feudalismo, a igreja era junto com o Estado, depois separou. Isso é uma coisa nossa, uma coisa da sociedade que foi criada, a sociedade evolui. Mas, do ponto de vista cristão, não tem separação entre igreja e Estado. Você não consegue separar assim, daqui minha vida, ganho meu salário, pago os meus impostos, isso aqui é a minha vida terrena, e daqui minha vida espiritual e eu vou lidar com Deus. Né? Deus te fez um só. Você não tem uma vida espiritual, uma vida no trabalho, uma vida... Você é um só. Então a gente tem que se posicionar, por quê? Por exemplo, a questão dos impostos é tranquilo, né? Você recebe seu salário, você dá seu dízimo, e aí você separe o dinheiro que você tem que dar para o governo para que se mantenha a sociedade. Como ele falou, é uma manutenção. É para gerar emprego, é para gerar saúde, é para uma série de coisas. Se você não paga o imposto, o lixeiro não vai passar. Né? Você não usa, talvez, a medicina pública, né? Mas tem gente que usa. E se esse pessoal não tiver, pelo menos, esse serviço público, mas ainda tem, ele vai se revelar, vai virar uma anarquia, uma bagunça. Então, são coisas que são necessárias para se manter uma sociedade. Então, eu não vou levar aqui para discutir a qualidade desse serviço. Agora, o posicionamento é importante. Por quê? Hoje a gente vive num estado laico, não é nenhuma religião oficial, então eu não preciso me preocupar de... por exemplo, foram massacrados lá 147 cristãos, por quê? Porque lá não é um estado laico e as pessoas estão querendo impor uma religião e quem se manifesta contra é morto. E é assim que muitos cristãos perderam a vida durante séculos em várias sociedades diferentes. Agora, aqui a gente tem esse estado laico, essa beleza, por outro lado estão sendo impostas muitas coisas aí às escondidas, então tem a questão do kit gay, uma série de leis estão sendo votadas aí, sendo propostas por deputados homossexuais, ou mesmo a questão do dinheiro está sendo roubado. Como é que eu me posiciono em relação a uma questão da Lava Jato, né? Ou mesmo a paralisação dos professores? Meu filho é escola particular, então não sofre com isso. Mas e quem sofre? A sociedade vai sofrer com isso. Se a criança não tiver educação, é ela que vai te assaltar lá no semáforo amanhã, porque ela não teve oportunidade. Então o nosso posicionamento como cristãos, hoje ele é muito aquém do que deveria ser. O cristão precisa estar participante na política. E para isso não quer dizer que ele tenha que eleger alguém ou votar no deputado X que se diz evangélico e por aí vai. É questão de participar politicamente. Participar não só numa manifestação, mas cobrando uma subprefeitura de serviços que foram prometidos e não realizados. Cobrar, eu dou a César o que é de César, eu preciso cobrar, preciso nem receber, né? Porque às vezes você não vai receber, né? Porque você não usa, por exemplo, a saúde pública.
mas a sua empregada usa, ou algum conhecido seu usa. E se ele vai lá se manifestar com relação a isso, e você não participa, essa manifestação perde força, parece ser uma coisa de uma minoria, ou de algumas pessoas que estão querendo aquilo, e a gente não consegue fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque ele nem cobra. Essa é a postura do governo. Ele usa a mídia, né? Eu sou desse mercado, da mídia. Na mídia a gente costuma dizer assim, né? Não tem tragédia, é ruim. Né? Precisa ter uma tragédia, precisa ter uma coisa para movimentar a mídia, as pessoas acessarem o jornal, acessarem a internet, para dar dinheiro para a gente. Né? Mas enquanto não tem nenhuma tragédia, não tem nada, não acontece. Então as coisas necessárias, falar sobre isso, você colocou bem no começo, né? A sociedade brasileira ela é meio afastada da política, ele não quer saber de eleição, ele já nem assiste mais horário político, porque é de fato uma piada, mas ele também não cobra, ele nem sabe hoje, o brasileiro em geral, não sabe nem como que ele participa. Como que eu cobro, a luz da minha rua, a rua está sem luz. Onde que eu cobro isso? Com quem que eu falo? De quem eu devo exigir isso? É um direito meu como cidadão ou luz na rua é luxo? As pessoas não sabem isso, pessoas, em geral. Então, esse posicionamento que eu mencionou, eu acho que vai nessa direção, de se posicionar. E lá, só para terminar, em Atos 5:29 também, Pedro estava lá e disse, é importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, hoje ainda tem essa liberdade, mas se uma hora ela vier contra, se uma hora o governo vier e como o Código Civil já impõe, por exemplo, você tem que aceitar um homossexual na igreja. O Código Civil já fala isso. Se você não aceitar, se você discriminar um homossexual na igreja hoje, o pastor, a liderança, ou quem quer que seja, pode ser preso. E aí, você vai passar a aceitar então isso numa boa? Ou você vai se posicionar e falar, não, aqui nós devemos seguir a Deus, e Deus diz que tal coisa é errada e nós não podemos aceitar. Podemos aceitar a pessoa, mas não podemos aceitar o pecado dela. Então, exatamente, como pessoas, mas não posso aceitar o pecado. E aí, por causa disso, eu vou ter que dar uma versão mais light do Evangelho ou não? Eu vou ter que... Porque uma hora vai chegar nisso. E aí é que vai estar o ponto de a gente ter que obedecer a... Tudo bem, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas antes é Deus. Primeiro Deus. Ou outras palavras. Quando eu falo que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, lembrando que o Estado também deve dar a Deus o que é de Deus por direito. Né? Então, não existe uma dicotomia, não existe uma... o Estado não tem toda a autonomia para fazer aquilo que eles bem entenderem. Quando a gente lê o Romanos, que fala que toda a autoridade foi dada, né? Você lê no versículo 4 do verso 3, do Romanos 13, diz assim: pois é serva de Deus para o seu bem. Então a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Logo, quando ela não faz para o seu bem, ela não está sendo serva de Deus, o Estado não está fazendo o papel do Estado. Deus, ele dá legitimidade, amém, para a autoridade, mas não para o autoritarismo, não para a tirania. A autoridade é legítima, mas não para fazer aquilo que bem entender. Por isso que Pedro, lá em Atos, quando eles estão sendo perseguidos por pregar o Evangelho, ele vai falar lá algo que é mais importante, servir a Deus do que servir aos homens. E você vai ver Paulo, por exemplo, reivindicando os seus direitos como cidadão romano. Então teve hora, no Novo Testamento, que você vai ver alguém exigindo seus direitos, como Paulo. Mas tem hora que você vai ver a igreja não sendo subserviente ao Estado. Nós devemos obedecer ao Estado,
mas não devemos ser subservientes a tudo aquilo que o Estado mandar. E não existe essa coisa assim, igreja é uma coisa, vamos nos isolar e vamos deixar o Estado fazer o que quiser. Não pode. Toda vez que a igreja deixa de fazer o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo, você está dando cartas brancas para o mal encontrar espaço para agir. A corrupção, ela vai aonde o bem não está. E o papel da igreja é avançar sobre todo tipo de mal. Nós também não devemos lutar somente pelos nossos interesses. Por exemplo, a questão do homossexual diz muito respeito à nossa questão da nossa igreja, da nossa fé. Mas a gente tem que lutar pelo direito de todos, principalmente pelo direito da vida. Quando nós olhamos lá em Êxodo, as parteiras do Egito, o Egito ele não era só uma autoridade, ele era um deus. E aquelas parteiras, elas eram egípcias. E elas escolheram não matar as crianças, os bebês. Elas se rebelaram contra o Estado. E Deus abençoou aquelas parteiras. Então, a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. E está em todos os ambientes, influenciando. Nós precisamos não ter só cristão na política, precisamos ter cristão na cultura. Precisamos ter cristão em todos os lugares, mas não para levantar a bandeira da igreja e da religião, mas para levantar a bandeira do reino de Deus, que é para além dos nossos interesses religiosos. Então a gente batalha pela vida, não impondo a nossa religião, que isso já aconteceu na Idade Média, na igreja católica, quando o Papa detinha todo o poder. E todos os exemplos que isso aconteceu não foram bons para a sociedade. Porque a igreja, ela faz isso por meio do serviço, mostrando os valores. É assim que a gente vence. E a gente não pode ficar quieta, tem hora que a gente vai ter que ir para as ruas sim. Martin Luther King, ele via que os direitos civis dos negros, eles não tinham. E ele achava que isso era contra a palavra de Deus. Porque cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. É a imago dele. E ele lutou para que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos, sem violência, de maneira cristã. E conseguiu. William Carey, na Índia, toda vez que um homem morria, na Índia, havia uma religião, um tipo de hinduísmo que colocava fogo na mulher viva, para ela subir junto com o marido lá. William Carey, que é um missionário, ele foi lá e derrubou essa lei lá no governo. A escravidão foi os cristãos que derrubaram. A separação entre igreja e Estado foi os cristãos. Os direitos humanos foram os cristãos. A gente não pode ficar quieto. O Elias já fez uma pregação aqui. Aliás, eu queria completar o que o Elias falou. A gente vê a vida de Davi. Davi, ele tinha como soberano Saul. E ele não usurpou, ele pôde matar Saul várias vezes. Mas ele disse, não, ele é ungido de Deus. Eu não posso matar a autoridade que Deus colocou. Eu tenho que ser submisso a ela. E ele foi submisso. Não submisso ele se revoltou contra as coisas que ele fazia, que Saul fazia. Mas ele jamais tentou acabar com ele. E sim, fazer com que ele mudasse de opinião. E é isso que a sociedade brasileira tem que fazer. Fazer com que esses políticos que estão aí mudem de opinião. Que eles vejam que não adianta eles terem dinheiro se o povo aqui embaixo, a igreja, não puder trabalhar e ter seu sustento. Porque o que vai adiantar? Ele vai ter todo o dinheiro lá, não vai estar sozinho. Ele vai trabalhar? Não. Então ele tem que ter essa sabedoria. Nós temos que ter a sabedoria de saber
induzir eles a mudar o pensamento deles, que eles precisam da gente, que somos servos, e eles, como autoridades, eles precisam pagar essa servidão, que é o nosso trabalho. Amém? Entrando na questão prática, né? Porque aí fica filosófico a gente falar, mas assim, hoje, na questão prática, eu, você, a nossa postura, o nosso papel, o nosso dia a dia, a Igreja Batista Memorial aqui. Por exemplo, teve uma palavra, eu não sei, Fernando, né? O Fernando falou da questão homossexual, que hoje a igreja, pela lei, ela não pode deixar, né, de aceitar um homossexual como membro. Aí me veio, até comentei aqui com o Paulo, lembra daquela época, ou eu não sei se algumas igrejas ainda praticam, mas havia uma época que se você pecasse, uma menina engravidasse, solteira, ou adulterasse, vai lá na frente da igreja pedir perdão, porque foi descoberto. Então, será que hoje isso é possível? Né? Porque assim, é questão prática, assim, qual é a nossa postura? Eu sei que igrejas ainda fazem isso, mas é só para jogar aqui, né, para a gente discutir isso. Como é que estamos em relação a esse ponto? Porque até então era bíblico você pedir perdão. Hoje a gente pode dizer que isso daí é uma forma de coação. Ai, tem outra palavra, não sei, você me ajuda. Coerção. Constrangimento. Eu dei o exemplo do homossexualismo, que é uma coisa que vi recentemente, mas vamos trazer uma coisa que faz parte da realidade de todo mundo, então, a grande maioria aqui é pai, não é? Pai. Você pode bater no seu filho hoje? Não. A Bíblia fala que é para usar a vara. E a criança entregue a si mesmo vai envergonhar você. Mas você não pode educar o seu filho da maneira que a Bíblia fala, que a gente tem comprovadamente anos e anos de história de que funciona, às vezes dá umas palmadas. Só que agora você pode ir preso que a Xuxa foi lá e falou, não, vamos bater nas crianças, vamos fazer uma lei e que não pode mais. E tá aí a criançada hoje que os pais não aguentam e criança matando o pai, batendo na mãe. E aí? Né? E aí? Isso é uma lei que resultou através daquele... Até ela está esperando, já faz tempo, já não vai. É que ela tá fora aqui da mesa, então. Ela está intercedendo. Bom, na realidade, muitas opiniões, muitas falas aí são realmente muito importantes para o nosso dia a dia. E eu só confio realmente em tudo isso que foi dito. Eu poderia deixar de dizer que a oração é a primeira coisa que a gente faz, né? A intercessão, tá? Mas só que oração é orar, mas é ação também. É fazermos a nossa parte na sociedade. E nós temos que orar pelas nossas autoridades para que elas façam o que é certo, o que é correto. E a minha oração hoje é o seguinte: Deus, levanta pessoas capazes, íntegras, para governarem essa nação, para ocupar os postos de liderança. Eu peço que o Senhor tire todo o mal, toda a corrupção, que endireite essa nação. E eu vejo que milhares de cristãos devem estar orando assim. Porque nós estamos vendo um movimento que está surgindo e que pode estar estimulando pessoas honestas a estarem ocupando esses cargos, né? Então, mas eu não estou querendo defender uma coisa ou outra, temos que estar observando. E o cristão tem que estar vendo realmente, lendo a Bíblia para saber como é que Deus agiu lá no povo de Israel, como reis foram corrigidos, né? O povo também sofreu, mas depois Deus perdoou. Então nós temos que estar nesse movimento aí, porque o Deus é o mesmo, né? Mas eu acho que aquilo que nós, como povo, vemos de errado nos nossos líderes, temos que ver se nós não estamos errando. Nós temos que ver se nós estamos procedendo corretamente. Se os nossos valores são
corretos, se nós não estamos prevaricando em alguma pequena coisa, se nós não estamos também, como é que se diz? Não estamos pagando os nossos impostos, estamos dando nosso jeitinho, e tantas coisas que ninguém percebe, porque está no meio da multidão. Mas, e se eu estivesse lá? Como é que eu faria? Né? Então, nós temos que orar realmente pela sabedoria dos nossos governantes. E mostrar os nossos valores cristãos, morais, éticos, valores de cidadania, etc. e tal. Agora, quanto a um aspecto histórico, tá? Você era bem jovem, eu não, eu passei toda a ditadura e eu era bem consciente, porque eu era, como se diz, de menor ainda, mas já tinha entendimento muito claro do que estava acontecendo. A nossa ditadura, o que está acontecendo hoje é que a história está sendo alterada. Então, mentiras contadas muitas vezes estão se fixando como verdades. E eu não quero defender aqui a ditadura, porque eu sei que houve excessos, houve abusos, mas a ditadura foi necessária e ela tinha um tempo para terminar, não terminou no tempo certo, e aí houve um monte de coisa que aconteceu, mas eles não mataram assim todo mundo, não. A nossa ditadura era contra uma ditadura comunista. E a ditadura comunista, realmente nós sabemos que os valores são totalmente contrários ao cristianismo. Eles negam a Deus. E valores que nós consideramos fundamentais para as nossas vidas. Então a nossa luta foi essa. Muitos ex-combatentes estão dizendo, não, a nossa luta era para instaurar uma ditadura comunista. Nós estamos vendo hoje como ditaduras comunistas, que estão aí até hoje, como é que estão os seus povos? Quantas pessoas estão presas e foram mortas injustamente? Né? Então eu acho que a gente tem que realmente estudar e colocar cada coisa no seu lugar. Não que eu esteja defendendo a volta ou qualquer outra coisa, mas a bem da verdade. Enquanto a nossa vida cristã, nós temos que estar prontos a morrer. Nós sabemos disso. Né? Ainda hoje eu orei para que Jesus morreu por mim. Que eu esteja pronta a morrer por ele. E nós estamos vendo irmãos nossos morrendo nesse mundo. Aqueles jovens lá no Quênia, morrendo, porque são cristãos. Temos que orar e temos que nos formar. Deixa eu levantar uma pergunta. Nós estamos falando de política. Quem é o nosso maior referencial na vida cristã é Jesus. Certo? Jesus veio ao mundo, né? Deus se fez carne, e é onde nós hoje olhamos nosso grande referencial. Então eu vou fazer a pergunta: Jesus, sendo o nosso referencial, fez política? Jesus fez política? Foi participativo de alguma forma? Quem quer? Estou ouvindo aqui já o pessoal falando aí. Fez? Fez. Como ele fez? Todo mundo diz que ele fez. Como Jesus fez política? Jesus se posicionou? Sim. Parece que todo mundo tem um pouco de medo, né? A gente fala Jesus, né? Jesus é tão santo. Ele se posicionou como sendo não desse mundo. E ele, na verdade, Jesus ele se posicionou como não sendo desse mundo. Na verdade, como sendo uma pessoa que veio aqui para restaurar, ou seja, para colocar fim na maldade do coração do homem, para tirar aquilo que o homem tinha de mal. Tanto é que ele levou na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou tudo. Só que mesmo assim, o homem ainda continua com a raiz do mal, porque ele nasce no mal. E enquanto ele não confessa Jesus,
ele não tem essa verdadeira vida. Eu, por exemplo, eu só confessei Jesus com 42 anos. Então eu sei o que é isso. Eu vivia no mundo, eu sei como é que é o mundo. Então é uma questão de visão, né? Hoje eu tenho uma outra visão, mas eu enxergo aquela visão anterior ainda, porque é como fala mesmo lá em Isaías 43, 18, né? Que nós temos que ver o passado, mas não rever o passado, né? Você tem que enxergar as coisas novas que Deus faz a cada dia. E esse presente, que é o nosso presente, que é o diário, é o que nós temos que viver. E aí a gente enxerga que Jesus, ele se posicionou. Olha, a visão é essa. Né? Como Deus mesmo falou lá no início, ele fala, existe o caminho do bem e do mal. Siga, pois, o caminho do bem. E até que ele deu o seu filho para que nós seguíssemos isso. Mas, muitas vezes nós não seguimos. Pouca coisa. Eu vejo uma política social. Em várias passagens, muito claro isso. A política social é a divisão, é você cuidar do outro, esse assistencialismo, né? Então, eu acho que isso é muito latente, né? Eu não sou uma pessoa muito letrada nesse sentido, mas eu vejo que isso é muito latente em várias passagens. E é uma política, deixa de ser uma política social. Eu acho que a partir do momento que ele recrutou seguidores, delegou funções, determinou quais seriam os segmentos que eles deviam seguir, já é uma forma de política, mesmo que não é igual à política que a gente conhece. A gente está acostumado com essa política, mas naquele momento houve uma desordem. Ele trouxe as pessoas com ele e delegou funções, disse o que eles deveriam fazer, como deveriam seguir. Já é uma forma de política naquela época, na minha visão. Vou colocar só um pouquinho de lenha aqui na fogueira. A gente fala da política, definição da polis, né, no início, né? Mas na verdade alguns conceitos estão deturpados, estão bem distantes do original. A política não é mais para ajudar as pessoas, a gente sabe disso. Aí os casos de corrupção para ver. Diz que o Estado é laico, mas o Estado não é laico. Se a gente for, por exemplo, em vários auditórios da política, se vê um monte de símbolos religiosos, alguns até satânicos. Sem falar que os políticos que estão lá, que não temem a Deus, muitos deles são satânicos, sem falar nomes. Então, a gente está falando que é laico. Será que essas pessoas, como o pastor falou, estão realmente servindo a Deus? Nós temos que ser subservientes a elas? Gente, nós vamos encerrar. Eu sei que tem muitas coisas que poderiam ser faladas. Bem assim, né? Bom dia a todos. Respondendo aqui a pergunta, minha visão, né, se Jesus fazia política, eu vejo que ele fazia e de uma forma que eu acho que é uma forma muito correta, que ele fazia política pelo exemplo e pela educação. Então a gente vê várias passagens onde ele falava parábolas, onde ele educava, onde ele fazia e onde ele recrutava, né, que eu entendo que ele estava dando o exemplo correto de como se agir na sua vida cristã, na sua vida pessoal e até na sua vida política dentro da sociedade, né? Várias passagens de perdão, mas ao mesmo tempo de você se posicionar, né? Então, eu acho que a gente tinha que realmente olhar mais para ele, mas não só olhar, né? Porque a gente educa e a gente só vai mudar a sociedade pela educação. E educação é exemplo, não é eu falar. É eu demonstrar a postura. E a gente, quando estuda a vida dele, o tempo todo a gente vê o quê?
que ele pregava aquilo que ele fazia. Então ele era um exemplo real. E foi por esse exemplo real que ele conseguiu mudar toda uma sociedade. Até hoje nós falamos nele. Então eu acho que às vezes a gente tinha que se posicionar mais como exemplo, né? Realmente para a ação, né? A oração é importante, mas a ação. Então se oração é você falar, a gente tinha que se posicionar falando de uma forma correta. Então acho que ninguém tem que pegar em arma, mas ir para a rua, falar com o seu semelhante, falar com quem não teve o seu entendimento, falar com o seu, né, com o seu subordinado e com o seu chefe, com todos, porque com a palavra correta você muda o indivíduo, mas mais do que a palavra é o seu exemplo, né, é o como você vive. Então ele fez uma política ali de exemplos e reais, que para a gente é difícil resgatar. Né? Eu vejo que a gente vai conseguir mudar essa sociedade e fazer uma verdadeira política se nós dermos o exemplo, principalmente para as nossas crianças, porque são eles que vão vir aí e vão mudar, né? Os nossos jovens. E aí eu me preocupo muito com as nossas ações, porque Jesus o tempo todo ele era um exemplo, né? Você não consegue pegar na vida dele um exemplo que tenha sido ruim. E se a gente for olhar para as nossas vidas, nós vemos que infelizmente nós temos. Então nós temos que estar sempre olhando para o nosso interior e ver o que a gente pode mudar para fazer uma política melhor. Esse é o meu entendimento de Jesus na política. Nós vamos fechar com isso. Bom, vou tentar responder a pergunta dela, o que a igreja pode fazer de prático, que eu acho que é interessante, e também tentar responder um pouco da política, se Jesus fez política. Eu gosto, primeiro, pensando na relação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe política entre eles, existe unidade. Política nasce na polis, nasce na cidade. Política é consequência do pecado. Quando Caim ele fugiu porque ele matou, nasceu a primeira cidade. Deus criou um jardim, não criou uma cidade. E aí a cidade não tem unidade, é um monte de gente sem unidade. A igreja tem unidade. Deus não quer que a gente tenha política na igreja, nem politicagem na igreja. Deus quer que a gente tenha unidade. E a oração de Jesus em João é essa. Porque política tem a ver com negociação. Cada um buscando os seus próprios interesses. E aí nasce a política. E um tentando derrubar, às vezes, o outro, sem o interesse maior das pessoas, do povo, né? Então, a política é isso. Então, eu vejo que Jesus, ele deu bases para uma boa política. Então, o que seriam essas bases que Jesus deixou? É a nossa capacidade de influenciar para que o interesse da justiça e da vida seja maior do que os interesses pessoais ou interesses escusos. Acho que Jesus deixa claro essa plataforma, né? Mas Jesus ele não está inserido no meio político da época de Roma, nem nada disso, né? Agora, em relação ao que a igreja pode fazer de prático, eu lembro de um texto que as pessoas elas vão chegando em João Batista: eu quero ser batizado, o que eu preciso fazer? Se você é um soldado, o soldado é um representante do Estado, ele fala assim: olha, não vai extorquir as pessoas. Então, aí vem lá um cobrador de impostos e fala: ó, não vai cobrar mais do que é o correto, né? Não vai roubar. Então, a igreja, ela deixa claro um padrão, o padrão. E tem que deixar claro, quando o Estado está saindo do padrão, a igreja vai lá e tem que mostrar o padrão novamente. Tanto é que a Carta Magna, a Constituição, isso foi coisa de cristão, né? Então, tem que ter a influência tão grande dos cristãos para que a Constituição seja uma Constituição cheia de valores cristãos. Então a gente mostra o tom, porque nós temos a verdade. Sem nós, eles vão tirar para tudo que é lado, vai passar tudo que é lei das mais esquisitas possíveis.
Agora a gente tem um tom porque a gente tem a verdade está com a gente, mora conosco. Nós sabemos a medida do bem e do mal, que é certo e que é errado, e a gente tem que mostrar isso para a política, né? Para os políticos, para a sociedade. Mas mesmo assim é bíblico. Então esse é o papel da igreja, e amém. Eu queria poder fechar esse assunto. Eu quero só falar algumas palavrinhas antes de soltar o vídeo, segura só um pouquinho. A igreja de Cristo, né? Inclui a memorial, mas toda a igreja de Cristo, ela compreende, isso é fato, que a maior autoridade existente é Deus. É Deus, o Criador. De forma que todos os cristãos se tornam súditos deste Deus Criador. Então, para nós, eu e você, que somos cristãos, a maior autoridade é Deus. Bom, então nosso primeiro compromisso como igreja é com Cristo, o Rei, o Filho de Deus enviado para governar sobre todas as coisas, porque a Bíblia diz que tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Então esse é o nosso primeiro compromisso. Então quando a gente olha, e se você pudesse, né, se ele estivesse com um quadro, dentro de um organograma, primeiro, Deus. Ele é a autoridade maior. Então nosso primeiro dever, nossa primeira obediência, está direcionado a Ele. Bom, Deus nos instrui com algumas coisas. Mas eu queria dizer assim que Jesus, quando disse dai a César o que é de César, ele não estava dizendo que para a sua igreja que ela não deveria participar da construção do Estado, né? Que ela não deveria viver de maneira a construir, de governar, de dar sustentabilidade ao Estado, mas que nós deveríamos sim dar a César, ao Estado, aquilo que é devido ao Estado, conforme vocês aqui falaram. Da mesma forma, Deus que é devido a Deus. Eu quero dizer que, de uma forma talvez prática, ainda que possa parecer um pouco só palavras, que foi colocado por vocês, eu só quero enfatizar um pouquinho, relembrá-los, a igreja, ela deve participar na construção do Estado. Bom, se nós partirmos do pressuposto que a Bíblia diz que existe ímpios e justos, ou existe luz e trevas. Se nós, que somos chamados por Cristo para ser luz do mundo, nós não brilharmos, nós não apontarmos caminho, quem fará? As trevas. Cadê a luz? Então as trevas vai nos dar um caminho. E nós sabemos que o caminho que as trevas construírem não será bom. Não será bom. Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo. A igreja então precisa participar, fiscalizar o que o Estado faz. Embora ela não deva se tornar o Estado. Bom, isso é uma outra discussão que nós nem abrimos. Pode até ser para você, quem sabe você acha que deva. Mas quando a igreja se torna Estado, nós falamos aqui no outro nosso encontro, nós falamos de sacerdócio, nós falamos de profeta, nós falamos de rei. Quando a igreja se torna Estado, ela se torna submissa a si mesma ao Estado. Aí ela não tem mais voz profética. O profeta é aquela figura que não se prende ao Estado. Veja só, quem foi desafiar o rei Acabe? Acabe estava fazendo coisas como Estado, autoridade, ele era rei, que era contra a vontade, lá do nosso organograma, de Deus. Aí quem quer que vai lá desafiar ele? O profeta. Por quê? Porque ele está fora da vontade. Entende? O profeta, ele está sempre à margem, ele está sempre fora do governo.
Porque ele é a figura que Deus precisa para poder orientar e falar quando necessário. Mas se ele faz parte do pacote, ele começa a se perder. E a igreja, se ela ficar como poder, ela perde a sua voz profética. Ela perde essa ação. Sempre era o profeta que ia. Quando o rei Davi começou a tomar atitudes erradas, Deus enviou um profeta. Foi lá colocar, né, a mão, você está em pecado. E assim nós vamos vendo na Bíblia. Figuras sempre, os profetas eram figuras que estavam fora ali da estrutura, né, governamental do Estado. Então a igreja precisa ter esse cuidado, porque ela tem que ser luz. Então ela não pode se fechar dentro de si como Estado. O Estado, por sua vez, não deve interferir na vida da igreja de Cristo. Porque o Estado, ele precisa, na verdade, da igreja. Porque a igreja, como eu disse, é a luz para ajudar o Estado a caminhar dentro da justiça, da verdade. Porque a igreja se espera dela posicionamentos éticos que são dados e dirigidos pelo reino de Deus e que não vai se encontrar em outro lugar. Nós não teremos uma ética baseada em pessoas que não creem em Deus, que não creem na ética do reino. Por quê? Porque as pessoas que não creem em Deus, não creem na ética do reino, elas vão ter uma ética sustentada por si mesma, pelo seu entendimento, a qual ela fará e tomará decisões e ações sem considerar a vida eterna, sem considerar que um dia ela prestará conta a Deus. Por que o cristão, por que eu e você, não fazemos algo errado, mesmo que ninguém esteja vendo? Porque nós tememos a Deus. Mas quem não teme a Deus, o que me impedirá de assinar ou pegar um cheque? Não, para ninguém está vendo. Quem está me fiscalizando? Não tem ninguém, então vou usar. Mas o cristão não. Ele sabe, porque ele tem uma ética, ele sabe que ele vai prestar conta a Deus, e isso faz com que ele freie as suas ações. Ele se segura, porque ele sabe que tem um Deus a quem temer. Eu queria fazer essas considerações, eu quero soltar um vídeo. Um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde vem a palavra idiota? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. De onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo, a pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político. Certo? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Esse é Mário Sérgio Cortella, nascido na cidade de Londrina, filósofo, escritor, educador, palestrante, foi secretário, se não me engano, da Educação no estado de São Paulo, aqui já. Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Mas é brincadeira, né? Você é um crente político ou um crente? Não pense nisso. É um crente. Agora eu vou te dizer algo sério. Não existe cristão idiota. Entendeu?
O que é o idiota que ele falou? Se você é idiota, você não é cristão. Ame o teu próximo. Como é que alguém pode amar o próximo se ele é fechado, hein? Não existe um cristão idiota. Não existe. Se você é cristão, você é político. Você é político. Amém? Bom, eu vou fechar e vou dizer aqui rápido. Eu tinha algumas coisas para falar ainda, mas eu quero dizer assim, imagine que essa aqui é a agenda de Deus. Imagine que isso aqui é a agenda de Deus. Eu vou dar uma dica para vocês quando vocês forem votar. Porque começa nossa participação na eleição. Começa a participação de uma maneira correta. Então essa aqui é a agenda de Deus. Bom, o que tem na agenda de Deus? O que você acha que tem na agenda de Deus? Você é cristão, você sabe. Bom, a agenda de Deus é uma agenda acolhe e defende família. E Deus tem um posicionamento a respeito de família, vocês conhecem, né? Homem e mulher se unem e tornam-se dois uma só carne. Homem e mulher, não vou entrar na briga aqui. Bom, dentro de família, Deus tem alguns princípios sobre a educação. Vocês falaram, pais e filhos, tal, não sei o que, educar, usar varinha, não. Deus tem na agenda dele, o que está aqui. Dentro dessa agenda de Deus, nós temos também princípios morais, éticos, que aqui estão. Verdade, não é isso? Lealdade, que deve estar sempre sendo trabalhado para o reino de Deus. Bom, você vai escolher um político, tá? Você está na pré-eleição, então imagina que essa aqui é a agenda do político agora. Você precisa olhar para a agenda do político que você está escolhendo. E aí você precisa pegar essa agenda do político que você está escolhendo e fazer o quê? Confrontá-la com a agenda de Deus. Aprenda a fazer isso. Eu vou votar, peraí, eu vou confrontar, seja o partido, seja o político, eu vou confrontar com a agenda de Deus. Aí você vai lá votar com a sua consciência tranquila. Bom, você pode falar, pastor, não tem nenhum, talvez não achei nenhum, que a agenda dele é igual à agenda de Deus. Mas tente achar pelo menos que está mais próximo da agenda de Deus. Aquele que está defendendo valores que é de Deus. Aquele que você vê, não, ele está defendendo valores da família que são de Deus. E ele está defendendo, ele tem um posicionamento ético diante das coisas que são o posicionamento de Deus. Olha, ele luta, né? Deus diz que nós devemos, vamos pegar aqui, tá? Gênesis, Deus diz que nós devemos cuidar de toda a terra. Na agenda desse político, tem um cuidado pela terra, tem um cuidado pela família, bom, essa é uma pessoa que eu devo considerar. Não, nessa agenda aqui não, ele está indo contra esse princípio de Deus, ele está indo contra isso, ele só está... Eu não vou considerar. Então, quando você for votar, já começa fazendo política por isso, começa a avaliar, só que nós não gastamos tempo com isso. Nós não gastamos tempo com isso. Nós nem sequer pesquisamos a vida da pessoa. Sabe como é que a gente faz política? Aí chega o Carlos, não sei quem eu vi isso muito nesse tempo agora. Eu não sei quem eu vou votar no deputado estadual. Eu não falo a verdade, eu também falo. Eu não sei quem. Aí, volta lá no... Quem que você votou? Não sei lá. Volta lá no fulano. Aí sai lá e volta. Mas por que eu vou votar? Entende? Mas por que antes eu já... Porque nós não pesquisamos, nós não temos interesse político. E aí depois nós temos os políticos. Assim, tá? Vamos ter um tempo de oração por isso? Amém? Eu sei que aqui então nós só temos cristãos políticos, né? Porque um cristão pode ser idiota, nós temos um cristão político que participa da vida, que ama o próximo, que olha para frente. Vocês falaram muito bem, eu gostei de ouvir tudo. Agradeço a todos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, se tivesse um tempo, e orasse por aquilo, tudo que nós falamos aqui, por um país politicamente correto e melhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus porque nós temos
Pessoas, ó Deus, que estão preocupadas com o bem-estar da nossa nação e do mundo. Obrigado a Deus, porque nós temos pessoas que têm um coração para te servir. Pai, nós sabemos que é muito difícil viver nesse mundo, mas com nós temos um Deus Todo-Poderoso, como nós temos o Senhor, ó Deus, como nosso Deus, tudo se clareia. Obrigado, Pai, porque nós temos pessoas que amam pessoas, e é isso que o Senhor ama também, ó Pai. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do nosso país, que os governantes, ó Deus, possam ser responsáveis, que o Senhor trabalhe no coração desse povo, Deus. Nós sabemos que a corrupção tem se alastrado, Pai, em todos os níveis do nosso país, mas nós sabemos que os teus olhos, ó Deus, estão em todos os lugares, e temos a certeza, Pai, que o Senhor está olhando para tudo isso e tomará uma providência, Pai. Porque nós não queremos, ó Deus, que pessoas sejam ceifadas, ó Pai, por causa dessa corrupção. Ó Deus, nos abençoa, nos dê graça, ó Deus, para suportar essa pressão, Pai, nas costas do povo. Essas crises, ó Deus, que afetam as famílias, ó Pai. Deus amado e santo, nós queremos te suplicar nesse momento. A tua bênção, ó Deus, sobre nossa nação, nos três poderes, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa presidente, os governadores, os deputados, senadores, que todos eles, ó Deus, nesse momento, ó Deus, possam ter a responsabilidade e por leis rígidas, firmes, ó Deus, que venha beneficiar todos por igual. Ó Deus, abençoa esse povo que está nessa manhã aqui, ó Pai. São pessoas, ó Pai, que se vieram aqui porque tem um desejo de ouvir a tua voz, de entender o teu propósito para nossas vidas, ó Pai. Oh Deus Santo, nós queremos dizer que te amamos, ó Pai, que precisamos do Senhor, ó Deus, queremos ser totalmente dependentes do Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, porque essas pessoas aqui têm amado o Senhor de uma forma tão forte, que por causa do amor dessas pessoas, ó Deus, o Senhor tem livrado muita gente do mal. Deus, obrigado pela vida do pastor Cornélio, que colocou no coração o desejo, ó Deus, de fazer esse café com fé, onde aqui nós partilhamos, ó Deus, da tua palavra. Nós partilhamos, ó Deus, muitas vezes tem algumas dúvidas que ficam no coração das pessoas. Obrigado porque são pessoas que servem o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque são pessoas que amam o Senhor, e é através, ó Deus, dessas pessoas que nós vamos transformar esse mundo na tua glória e tua honra, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa esse dia, Pai, que nós possamos te servir não somente nesse momento, mas que nós possamos sair daqui te servir em todos os momentos de nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, a equipe do Ministério Samaritano, intercessores, e eles estão aqui ainda também. Você que está aqui, você de repente veio aqui hoje, essa manhã, que está precisando de uma oração, de um abraço, né? Eles estão aí, são intercessores, eles têm orado por pedidos que são colocados lá na rede de oração, e eles estão aqui pessoalmente para receber você. Então, se você tem uma oração, quem sabe você quer orar pelo filho, pela filha, pela família, não sei, alguém, ou mesmo por você está passando por um momento aí difícil, adversidade, de luta, pode chegar até eles, eles estão ali para orar com você e por você.